na história de Israel. Nós vamos entender um pouco acerca deste povo, da antiga aliança, a transição para a nova aliança. Então, no primeiro livro escrito por Samuel, no capítulo 7, verso 12, está escrito dessa forma: então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Fechem as Bíblias, por favor. Olhem aqui para mim, por gentileza. Igreja, vamos falar acerca de caminho, itinerário, rumo, trilha, direção. Todas as pessoas passam por um caminho, por uma trilha, por um itinerário. Samuel passou pelo caminho dele. Teve pessoas que já passaram. Terão pessoas que passarão. E nós, neste presente, estamos passando pelos nossos próprios itinerários. O que é interessante é que nós, seres humanos, somos limitados no espaço e no tempo. No aspecto espaço, nós não temos os poderes como os anjos têm. Um anjo de Deus matou mais de 180 mil homens. Os anjos, eles se movimentam com uma velocidade estupenda. São ministros que assistem diante da face do nosso Senhor. Nós não, somos seres humanos. Embora tenhamos inteligência, força, conhecimento, nós somos muito limitados no espaço. E no aspecto tempo, nós não somos eternos nem eternizados. O único ser eterno é Deus. Só Deus que é eterno, porque é um atributo, uma característica, algo que só pertence àquele que é, sempre foi e sempre será Deus poderoso, Deus meu Pai. Os anjos são eternizados. Deus deu aos anjos uma vida eterna. Eles são eternizados. Eles não são eternos na essência. Eles receberam isto de Deus. E nós, os salvos, seremos eternizados. Glória a Deus. Atualmente não. Aleluia. Nós somos limitados. Morremos fisicamente e espiritualmente. Fisicamente, quando finda os anos das nossas vidas, ou espiritualmente, a pessoa que não reconhece Jesus como único e suficiente Salvador. Deus. E para que nós possamos entender, Samuel era limitado como nós. Isso é interessante, igreja. Por qual motivo? Porque Samuel, ele sabia do que havia ocorrido com Israel, mas ele não sabia o que ia acontecer ao futuro de Israel. Nós, pela ciência, história e arqueologia, podemos defender determinados fatos com mais propriedade. Quando Samuel escreve desta forma, eu quero usar este tema: até aqui me ajudou o Senhor. Samuel, ele viveu cerca de 1000 anos antes de Cristo. Mas vamos voltar no chamado com Abraão, que ocorreu há 1400 anos antes de Samuel. Olha só quanto tempo. Após Deus chamar um homem na Mesopotâmia, um homem que já estava com a idade avançada, Deus faz
uma aliança com Abraão. E esta aliança tinha dois propósitos. Primeiro, constituir em Abraão uma grande nação. Constituir de um homem velho, com a sua esposa velha e estéril, não tinha capacidade de ter filhos, uma grande nação. O segundo propósito era, desta grande nação, levar o Deus único e verdadeiro ao conhecimento das demais nações. E Deus se revela a Abraão e fala dessa forma: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu farei de ti uma grande nação, e esta nação vai ter que transformar as pessoas enoteístas em monoteístas, adorar um único e verdadeiro Deus. Esta era a antiga aliança. Presta atenção. Era a antiga aliança. E Deus fez isto. Chegou um determinado momento. Vocês conhecem essa história. Moisés, os fatos que ocorreram com Moisés foram exatos 400 anos antes que quando Samuel viveu e escreveu seu livro. 1400 antes de Cristo. Moisés, ele teve a responsabilidade de pegar um bando, amontoados de escravos e tirar do Egito. Essas pessoas eram um bando. Por que, pastor Robson? Porque eles não tinham uma lei cívica, uma lei moral, uma lei cerimonial. Eles viviam sob uma escravidão egípcia. E quando Moisés tira este bando do Egito e vai até o deserto, com a promessa que Deus havia feito a Abraão em transformar em uma nação, esses homens, essas mulheres, deram muito trabalho para Moisés. Presta atenção. Presta atenção. Chegou a tal ponto de Deus determinar a morte de várias pessoas. Eles permaneceram 40 anos no deserto. Sabe por quê, igreja? Por causa da desobediência. Eles desobedeceram a Deus. De qual forma? Adorando outros deuses. Presta atenção. Se prostituindo. Levando a Deus no oba-oba. Na brincadeira. Mas quando Moisés estava na iminência para morrer, Moisés sussurrou isto, igreja: até aqui me ajudou o Senhor. Glória a Deus. Após Moisés veio Josué, o substituto de um dos maiores homens da antiga aliança. Josué foi um grande guerreiro junto com Caleb. Josué, ele de fato fez conquistar as terras, lutou guerras, foi um verdadeiro homem de Deus, lutou contra todos os povos. Josué, ele não tinha medo de gigantes. Josué levava Deus com seriedade. Josué tinha temor a Deus. Deus poderoso. Sabe qual foi a frase que marcou a vida de Josué? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha para mim. Deus tremendo e poderoso. No final da vida de
juízes, o alto e baixo de Israel. Quando se levantava um juiz, quem que era o juiz? Homens e mulheres locais, regionais, que julgavam determinados atos. Homens e mulheres de Deus que obedeciam a Deus. Deus, seu Pai. Mas o que acontecia? Quando não tinha um juiz, o que o povo fazia? Voltava aos deuses pagãos. Voltava à imoralidade. Queimavam os seus filhos a Moleque. Houve em Israel um sacerdote chamado Eli, um homem mole, que não tinha punho, não tinha firmeza, não segurava os filhos. Foi a decadência de Israel. Israel sucumbiu na imoralidade, na promiscuidade. Os seus filhos dormiam com as mulheres que iam até o templo. Deus, seu Pai. E Eli teve um filho chamado Finéias. E por causa da brincadeira de Eli e de seus filhos, os 3 morreram. Foi neste momento que a mulher de Finéias teve um filho. Icabote. Foi-se a glória de Israel. Deus, seu Pai. Israel estava sem a glória de Deus. Deus, meu Pai. Israel estava sem a presença de Deus. Deus, seu Pai. Foi-se, acabou, exterminaram, sucumbiram, arrasaram, destruíram a glória. Cadê a arca da aliança? Sumiu. A arca representava a presença de Deus. Cadê a presença? Sumiu e acabou. Acabou! Foi nesta época que nasce Samuel. Foi nesta época deste homem proeminente, que foi sacerdote, que foi juiz e profeta ao mesmo tempo, o único do Antigo Testamento que exerceu as 3 funções mais dignas para a nação de Israel. Um homem que buscava a Deus, um homem que era fiel a Deus, um homem que não perdia tempo na internet com promiscuidade, um homem que não perdia tempo em tomar conta da vida dos outros, um homem que não adulterava, que não fornicava, um homem que tinha uma vida perante Deus. Deus poderoso. Foi Samuel. Deus. Sabe o que aconteceu? Deus, meu Pai. A glória de Deus voltou. Deus poderoso. A glória retornou. Ebenezer. E disse Samuel: até aqui ele me ajudou. Até aqui Samuel sabe da história de Israel. Aleluia, Deus. Após isto, ele instituiu um novo governo, uma monarquia teocrática. Foi através de Samuel que foi instituído em Israel a monarquia. O primeiro rei foi Saul. O povo escolheu. Deus não queria que fosse a monarquia, mas o povo quis assim. Presta atenção. Quando nós começamos a ler o livro de Samuel, nós percebemos que Deus que escolheu Saul da tribo de Benjamim. Mas no final da vida de Saul, ele não pôde dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Após Saul, o próximo, Davi. Davi, apesar de todos os erros, ao final da vida ele falou: até aqui me ajudou Pai, o Jesus. Senhor. Sucessivamente Salomão, o maior, o mais político, o mais rico, o sábio. Nós não podemos afirmar se ele pôde dizer ao final da vida dele: até aqui me ajudou o Senhor. Deus. Neste momento com Salomão,
Israel entra num declínio. Se divide o reino em norte e sul com Roboão, seu filho. Foram 20 reis no reino norte e 20 reinados na parte sul. E apesar de alguns reis se esforçarem para manter a glória de Deus em Israel, tanto no norte como no sul, Israel entrou num declínio moral muito grande. Israel entrou num profundo sono. Israel entrou num abismo de ética tão grande. Mas calma lá, pastor. Quem escolheu Israel? Foi Deus. Mas calma lá, pastor. Deus não ama Israel? Deus ama Israel. Deus sempre amou Israel. Quem falou que não? Só que a igreja contemporânea, a igreja atual, criou um Deus de amor, e eliminou a justiça de Deus. Esta igreja foi criada nos 1970 para cá. Foi criado este novo Deus, que ama, mas não pune quando erra. Deus é bondoso, Deus é amoroso. Ninguém ama mais do que Deus. Mas entenda uma coisa: há um atributo que somente Deus existe, que é a imutabilidade. O que significa imutabilidade? Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olhem para cá. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. O Deus que castigou Israel é o Deus que vai castigar os desobedientes atualmente. Sabe o que falta para a igreja contemporânea? É temor à justiça de Deus. A palavra salvação, soteria no grego, significa livramento. Livramento do que, pastor? Livramento da ira de Deus. Porque quando vier a ira de Deus, eu quero ver onde estarão os escarnecedores, os que zombaram, os que tomaram ceia de qualquer jeito. Deus poderoso. Enquanto isso, a igreja na bodas do Cordeiro se Deus, alimentando junto com Jesus. Deus poderoso. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Deus de paz e justiça. Igreja, Ah, Senhor. eu sei que vocês têm problemas, eu também tenho muitos. É, Jesus. Mas esta tarde eu não vim aqui para alimentar o ego dos senhores e das senhoras. Não estou mesmo. Glória ao teu Eu não vim falar de enxaqueca, dor de dente. Oh Deus, meu Pai. Eu vim falar sobre o Evangelho. Fala na Amém, tua palavra. Jesus, meu Pai. Aleluia. É um momento de despertamento, igreja. Aleluia. Nós vivemos os últimos minutos da igreja sobre a face da terra. Deus poderoso, meu Pai. Vamos ver o que aconteceu com Israel. Olhem para mim. No ano 722, o Império Assírico exterminou o Reino Norte. Acabou. Colocou por terra o Reino Norte. Quando o Império Assírico entrou no ano 722 a.C., colocou para baixo o Reino Norte. E isso é muito sério. No ano 586 depois de Cristo, o próximo reino foi o sul. Foram duas invasões babilônicas. Nabucodonosor invadiu o reino sul no ano 605 a.C. Voltou no ano 597 a.C. E no ano 586, Nabucodonosor arrasa com Judá. Deus, meu Pai. Igreja, olha para mim, por favor. Sabe o que aconteceu com Judá? Sabe o que aconteceu com o povo escolhido de Deus? Eles tiveram que comer os próprios filhos. Eles mastigaram os próprios filhos. É só estudar a história do povo judeu. Por que, pastor? Porque eles se prostituíram. Qual que era a prostituição na mente de Deus? É as pessoas adorarem outros deuses. O
que Deus tinha dado a missão a eles. Israel, meu povo, revela eu às demais nações, aos demais povos. Não, quando Israel ia aos demais povos, eles sacrificavam seus filhos, eles adoravam para os deuses, eles faziam práticas pagãs. Deus, seu Pai. O reino norte e o reino sul, os dois reinos foram arrasados. Deus não ajudou eles. Eles não poderiam falar, até que me ajudou o Senhor. Sim ou não, igreja? Eles não poderiam falar. Quando eles estavam cativos, veio o reino Medo-Persa com Ciro. E no ano 579 a.C., Zorobabel, o homem temente a Deus, começa a dizer: Senhor, restaura a glória de Israel. Seu Pai. Aleluia. Senhor, restaura a glória, porque Israel está sem a arca da aliança, está sem a tua presença, Senhor. Oh, Deus. Tem um edito, e Ciro autoriza Zorobabel reconstruir Israel. E quando Zorobabel voltou para construir, teve um grande impedimento. A cidade, o templo, os muros só foram construídos no ano 445 a.C., através de Neemias. Durante todo esse tempo não existiu mais Israel, até ocorrer o período interbíblico, o período dos Macabeus. Nisto surge Jesus, o nosso Salvador. Vem a nova aliança. Só que Israel ainda tinha compromisso com Deus. Sabe o que Israel fez? Não respeitou a Deus. Continuou ignorando. Ignorou quem agora? O próprio Deus encarnado, o Cristo, o nosso Jesus. A ponto de crucificar Jesus. E no momento que Jesus foi crucificado, olha só o que os judeus falaram, igreja: que o sangue dele caia sobre as nossas responsabilidades, que o sangue dele esteja nas nossas mãos. No ano 70, os romanos, através do general Tito, colocou para baixo a nação Israel. Novamente Israel foi destruída. Novamente Israel foi acabada. Israel deixou de ser uma nação no ano 70 depois de Cristo. Presta atenção, no ano 70 depois de Cristo não existiu mais uma nação chamada Israel. Não existia mais um estado chamado Israel. Ano 70 depois de Cristo. Sabe o que aconteceu? Eles perderam o lugar de adoração para o Estado Islâmico. Hoje, onde que está o templo? A 100 metros foi construída uma mesquita. Hoje, o catolicismo predomina a cidade de Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Eles tiveram um grande perda. Já ouviram falar acerca do Holocausto na Segunda Guerra Mundial? 6 milhões de judeus foram mortos. Um genocídio, a maior matança em massa do século XX, promovido pelo Estado nazista através de Hitler. 2/3 deste povo morreu por volta de 1945, igreja. Deus, seu Pai. Eles não poderiam falar, até aqui nos ajudou o Senhor. Só em 1948 Israel voltou a ser uma nação. No ano passado completou exatos 70 anos que Israel voltou a ser uma nação. Para algumas linhas escatológicas, completou 70 anos. Quando você estuda as semanas de Daniel, para muitos teólogos, este é mais um sinal da volta de Cristo. Sabe o que eu quero falar a vocês? Que nós não estamos mais na antiga aliança. Nós estamos na
nova Deus aliança. poderoso, meu Pai. Aleluia, Deus. Deus não trata mais com Israel, Deus trata com a igreja. Neste contexto histórico que eu trouxe a vocês, é comprovado que Israel não pode falar: até aqui me ajudou o Senhor. Israel não. Israel não pode. Israel foi destruída. Mas Samuel pôde falar. Moisés pôde falar. Josué pôde falar. Davi pôde falar. Zorobabel sim. Neemias sim. Israel não. Não, Israel não. Israel não. Israel não poderia dizer: a glória do Senhor, a arca do Senhor está comigo. Israel não. Samuel, Davi, Moisés, Josué, Abraão, Zorobabel, Neemias, Esdras, Ezequiel, Isaías, estes homens sim poderiam dizer que a presença de Deus está com eles. Aleluia. Deus, meu Pai. Aleluia. Quando nós fazemos a aplicação desta mensagem para o tempo atual, nós pegamos Israel e comparamos com a igreja organizada, uma instituição que tem CNPJ. E a igreja brasileira, presta atenção, nos últimos anos entrou num declínio moral enorme. A igreja brasileira, em um sentido amplo, eu não estou falando da comunidade verdade viva, não. Eu estou falando no sentido amplo. Vamos enxergar os 26 estados, mais o Distrito Federal, a República Federativa do Brasil. Eu estou dizendo no sentido macro: 56 milhões de pessoas declaram que são cristãs, mas não têm vida com Deus, não respeitam a esposa. Presta atenção, tem muitos irmãos que batem na esposa, que traem a esposa. Olha para mim, tem muitos adolescentes perdendo tempo na internet com pornografia, tem muitas irmãs que a língua não cabe na boca. São 56 milhões de cristãos e nós instituímos carnaval gospel, festa junina gospel, é cada dia algo novo gospel. Agora, sabe o que existe? A igreja dos homossexuais gospel, isso mesmo, é uma igreja evangélica gospel. Eles dizem o seguinte: que Deus ama todas as pessoas, então não importa se é homossexual ou não. Aqui eu posso falar, aqui a lei permite, aqui é um templo de Deus, aqui posso pregar. Isso é maravilhoso, é bom estar numa igreja que é de Deus. Então inventaram muitas coisas. Então, com a igreja organizada brasileira, essas igrejas de pastores, apóstolos, tem até apóstolos hoje, apóstolo, apostolista, tem várias coisas hoje, que vem de caneta ungida, travesseiro ungido, toalha ungida. Olhem para mim, que eu vou pegar o evangelho, que vem de água ungida, que vem de lenço ungido, que se enriquece à custa da ingenuidade das pessoas. Essas igrejas foi-se a glória de Deus. Não tem uma referência bíblica que diz que no final dos tempos a igreja será renovada. Isso é um texto que inventaram. Deus, meu Pai. Sabe o que diz? O que vai ocorrer no final da igreja, na iminência da volta de Cristo, irmãos? Sabe, irmãos? O multiplicado, o pecado vai se multiplicar, o amor vai se esfriar. Deus. Sabe o que Jesus diz no final da igreja, jovem? Falou que uns e os outros vão se trair. Pai. Mateus capítulo 24. Sabe o que Jesus não está dizendo isso lá fora, porque isso lá fora já tem. Jesus está falando para a igreja organizada, CNPJ. No final do CNPJ, a igreja vai ficar sem a glória de Deus e capote, vai acabar com a glória de Deus. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você vive como eu na nova aliança. Nós temos duas funções na nova aliança. Primeiro é fazer o reino de Deus avançar, consequentemente buscar a glória de Deus. Homem não merece glória, mulher não merece glória. Quem tem que ser glorificado, exaltado, adorado, aplaudido é Deus. Uma vaidade hoje, e levanta que chegou fulano, e levanta que chegou ciclano.
evangelho a toda criatura. Glória a Deus, aleluia. Prega o evangelho. Se for necessário, fale alguma coisa. Não entendi, pastor. É com a modalidade de vida. Proceder, conduta. Os vizinhos, na empresa, na faculdade, quando comprar pão, quando estaciona o carro. Se for necessário, diga para a pessoa: Jesus te ama. Deus poderoso. Deus. Papai. Esta é a nova aliança. Pai. Segunda ordem da nova aliança é aguardar o retorno de Jesus. Não entendi, pastor. Lembra aquele dia que você levantou as mãos e foi convencida pelo Espírito Santo dos seus pecados? Sim ou não? Lembra, sim ou não? Eu me lembro até hoje. Jardim Pérola, em 1996. Quando eu levantei as mãos e falei: Senhor, eu sou um pecador. De 1996 para cá, eu grito: Maranata. Eu não entendi. A segunda coisa, a segunda ordem que Jesus deu para a igreja é assim: permanecei, permanecei, porque eu vou voltar. Eu não entendi. Presta atenção, presta atenção. Jesus falou assim: mas eu quero ser curado, eu quero ter uma vista. Jesus falou assim: é melhor ser caolho e ir para o céu do que ter os dois olhos e ir para o inferno. Mas eu quero andar, vai paralítico para o céu, do que com as duas pernas para o inferno. Mas eu quero fazer milagre. Não faça milagre, mas vá para o céu, do que fazer milagre e ir para o inferno. A Bíblia me dá autoridade para isso. É aquele que diz: Senhor, Senhor, herdarão. Muitos chegarão aquele dia: Senhor, naquele dia eu profeticei, naquele dia eu curei, naquele dia eu fiz milagre. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Igreja, são os últimos minutos nosso na face da terra. É momento de despertar, é momento de acordar. Esta mensagem tem que arder no teu coração, esta mensagem tem que queimar. É isso que te vai chorar, dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, meu Deus, perdoa os meus erros. Esta palavra tem que te corroer e você tem que dizer assim: Maranata, Maranata. Tem crente, irmão, que entra na igreja e fala: não, eu tenho que terminar minha faculdade, eu tenho que comprar meu carro, eu tenho que pagar minha casa. Mas ele não fala em um único culto. Qual foi a última vez que você falou Maranata? Aleluia! Aleluia, Deus! Fui pregado na igreja Rio Claro, uma irmã de 79 anos, caiu tremendo, chegou até mim chorando. Ela caiu tremendo assim, pastor, tremendo assim, ó, uma senhorinha com lenço na cabeça, com a saia até os pés, uma senhorinha chorando, diz assim: meu filho, há 79 anos que eu falo Maranata, há 79 anos que eu falo Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E tem cristão que não quer que Jesus volte. Deus poderoso. Aleluia! Deus santo poderoso. Glória a Oh, Deus! grande Deus, meu Pai. Oh, Deus, meu Pai. Aleluia! Deus poderoso. Quem serão os Samuels que no último minuto da vida, no último instante, Deus, meu Pai. quem serão os Samuels desta Deus igreja, poderoso. que no último suspiro vai dizer como Paulo estava na iminência de perder a cabeça. Paulo ia ser Deus, morto Pai. por Nero. Mas quando falar, tirar as algemas de Paulo e falar: Paulo, agora você vai perder a cabeça, você vai negar? Paulo: não, eu não posso negar. Aí Paulo fala: espera aí, que eu vou fazer uma oração. Paulo dobra o joelho e fala assim: combati o bom combate, guardei a minha fé, agora está preparado para mim a coroa da justiça.
você negar, ele disse assim, em 86 anos, ele só me fez o bem, agora eu não vou negar, vocês podem me matar. Sabe o que Policarpo me falou? Sabe o que Policarpo falou no último momento da vida dele? Deus poderoso. Até que me ajudou.